O que está disponível para você agora, a nossa leitura da semana, para te preparar para a semana, para o que está vindo por aí. Lembrando que é uma leitura atemporal, ou seja, ela é para você agora. Essa leitura chegou na tua vida, não importa o dia, é para você agora e vai reverberar nos teus próximos 7 dias, tá? As leituras da semana, elas são atemporais. A leitura, ela te encontra, tá? E é para o seu momento, é para o seu agora e reverbera nos teus próximos 7 dias. E se você já acompanha aqui o canal, você vai perceber que hoje vai estar um pouquinho diferente, tá? Foi assim que foi pedido para ser feito hoje, então bora seguir. O que vai acontecer hoje? Esse deck aqui, com essas várias pontinhas de cristais, ele vai trazer uma questão. E o tarô vai destrinchar, vai trazer o aprofundamento de como essa questão vai se apresentar na tua vida. Essa semana, esse agora, certo? Vai ser uma abordagem mais rápida, então temos mais opções. E o que você vai fazer? O que você vai pensar? Você vai olhar as opções com calma e vai ver qual te chama atenção, porque você pode escolher uma opção, você pode escolher duas, você pode escolher três, enfim. Veja quais opções chamam a sua atenção. Você pode escolher pela pedra, que eu vou te mostrar, ou pela minutagem, tá? Fica aí essas duas formas para você poder escolher. São 7 opções hoje. Eu sempre deixo a minutagem. Você pode escolher as opções e ir direto para as opções que você escolheu, tá? Se você já é inscrito no canal, que bom ter você aqui comigo. Bora juntos, juntas. Se você não se inscreveu, se inscreve. Vamos lá, juntos, juntas. E veja, gente, se vocês ativaram o sininho, porque aqui no canal tem leitura toda semana e pra semana, e também tem as tendências do mês, aí já é específico pro mês. E também tem outras leituras que eu trago questões bem profundas para vocês trabalharem, se trabalharem aí no momento de vocês, no processo de vocês, tá? Então bora lá pro que interessa. Vou mostrar as opções e vamos lá. Então, ó, a primeira opção é uma selenita branca. Então, essa é a primeira opção. Aí, eu vou deixar aqui no cantinho, ó, vou fazer uma fileirinha pra gente ir pegando as opções e acessando essas questões. A segunda opção é uma ponta de quartzo verde. Essa é a segunda opção. Vou deixar aqui. A terceira opção é uma pontinha de ametista. Essa é a segunda opção. Ametista. A terceira opção é uma pontinha de quartzo de cristal. Então, esse é um cristal bem brutinho, bem mais natural. Então, a quarta opção é um cristal, uma pontinha de cristal. Vou deixar aqui. A quinta opção é uma ponta também de amazonita. Então, uma amazonita na quinta opção. Na sexta opção, eu tenho um pedacinho aqui de cianita azul, né? Também conhecida por espada de São Miguel. Essa é a sexta opção. Vou deixar aqui. E a sétima e última opção, também uma pontinha. Essa daqui é um quartzo rosa, apesar da luz deixar os meus quartzo rosas, toda vez que eu trago um quartzo rosa aqui, ele aparenta um cristal, mas é por conta da minha luz. É um quartzo rosa, certo? Uma pontinha de quartzo rosa. Essa é a sétima opção. Vou deixar aqui pra gente poder começar. Então, bora lá. Deixa eu colocar o tarô aqui de lado. 4h40. 4h40 pra gente começar. Para quem escolheu ouvir a questão e o aprofundamento da questão da primeira opção, que é a selenita, vou deixar ela aqui, que depois eu vou colocar na cartinha.
Então vamos lá, vamos lá entender o que está chegando para você, que escolheu essa opção. Qual é a questão que precisa ser olhada? Respira comigo, se fizer sentido. Qual é a questão que precisa ser olhada, percebida e entendida pelas pessoas que chegam aqui e que escolhem essa opção da selenita, a primeira opção, vou pegar aqui do meio. Responsabilidade, vou colocar aqui, ó. Vou abrir as outras cartas para a gente entender por que que isso tá chegando para você. Tá bom. Tem alguma coisa que você vai sentir a necessidade de ressignificar? E aqui essa necessidade, a gente pode estar falando dessa responsabilidade, né? Inconsciente ou conscientemente, você se sente responsável por alguma questão, tá? E já te adianto que aqui é alguma questão que tem a ver com a tua personalidade, com o teu jeito de ser, tá? Então, eu vejo aqui uma semana de amadurecer mesmo, tá? Amadurecer amadurecer em ser responsável na questão de assumir a responsabilidade de ser quem se é. Nessa responsabilidade, né, nesse compromisso que você se assume com você, eu vejo que você sofre um entendimento, um amadurecimento, tá? Essas duas cartas estão me falando isso. Que à medida com que você se responsabiliza pela tua personalidade, por ser quem se é, você não deixa, e é sobre isso, tá? Não é para você deixar de ser quem você é para você usar as palavras a seu favor para conseguir se expressar como você é, tá bom? Então, é muito sobre isso. Tem coisas que precisam ser faladas, sobre algumas mudanças que você já está pretendendo, já está acontecendo e precisam ser comunicadas essa semana, mas do seu jeito, com a sua personalidade, tá? Porque tem a tendência aqui, né, de um recolhimento, uma negação de se expressar, de não se permitir ser quem se é e se expressar, se comunicar por conta do medo, do receio de como isso vai reverberar, de como isso vai chegar para o outro, tá? Pode ser que você esteja se cobrando, se diminuindo, não é nem essa palavra. Mas aqui pode ser para algumas pessoas que vocês se culpem, talvez, de serem pessoas mais severas, grossas, mal educadas, tá? Mas não. Essa semana é sobre esse entendimento, tá? É sim sobre esse entendimento que nem tudo é grosseria e que sim, algumas coisas precisam sim ser verbalizadas, ser comunicadas, precisa da tua postura, tá? Eu sinto muito isso, que tá pedindo essa responsabilidade, essa carta de responsabilidade, tá pedindo a sua atuação nessa semana, das decisões, das coisas que você quer fazer, do que você tá estruturando, das mudanças, é sobre mudanças, tá? Que você tá estruturando, faça, tá? Se você vem trabalhando alguma mudança interna ou externa, seja em qual lugar no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua casa, essa semana para você trabalhar essas mudanças, tá? Seja lá o que for que relaciona com mudanças que você já tá se programando. E faça isso
se expressando, se comunicando, se colocando, tá? Talvez até aqui você tenha que deixar algumas coisas para trás. Sim, tem que deixar, mas tem a tendência de não querer deixar para trás, vamos colocar assim, né? Ter esse receio e até se cobrar ou se culpar pelo jeito de como você é, tá? No fim, isso vem te trazendo um acolhimento, uma estabilidade, te mostrando que foi só mesmo, às vezes, até um auto-julgamento ou uma ansiedade, porque mudanças, tá? São assim mesmo, né? Trazem até uma ansiedade, uma certa cobrança, né? Aqui você pode estar se cobrando, mas saiba que isso não é cobrança, é um ato de se responsabilizar, isso é bonito, tá? E é isso, espero que te ajude, espero que tenha feito sentido, e aí eu vou começar a deixar as pedrinhas aqui em cima, ó, vou posicioná-las aqui em cima. 11 minutos para você que escolheu a segunda opção, que vai receber aqui a mensagem da segunda opção, quartzo verde, 11. Vamos entender qual é a questão que se apresenta para as pessoas que chegam aqui, que escolheram a segunda opção, o quartzo verde. Qual é a questão que chega na vida dessas pessoas que elas precisam entender, perceber? Já quero essa. Desfrute. Vou colocar aqui a pedrinha em cima e vamos entender melhor com o tarô agora. O que essa questão desfrute, tarô, tá surgindo na vida dessas pessoas? O que isso significa? O que isso traz para elas? O que isso é na vida dessas pessoas agora e nos próximos 7 dias. Ó, vou aceitar essas duas. As cartas estão pulandinhos. Também vou aceitar essas duas. Vamos lá entender. Ó, a primeira sensação que me vem aqui, olhando todas as cartas, é que você pode estar se fechando, se boicotando, se diminuindo, no sentido de essa palavra, essa carta desfrute, né? E essas duas aqui que estão no negativo, vem trazendo muito uma sensação de se auto-aprisionar, se auto-limitar, vamos colocar assim. Tá, tem algum acontecimento na tua vida, e aí você agora vai encaixar as pecinhas, que trouxe incômodo, que trouxe dor, talvez aqui pode ser uma traição de várias formas, né? Sabe o que vem pra mim, gente? Porque às vezes a gente não dá atenção a coisas pequenas que a gente não olha e joga pra debaixo do tapete, mas isso é um pedacinho de um trauma, de uma dor que é só a pontinha do iceberg, sabe? Mas que se a gente olhar, vai falar muita coisa, vai trazer muita coisa pra gente. Eu tenho a sensação aqui que às vezes essa pontinha do iceberg, então vou dar um exemplo para você entender. Sabe quando alguém, às vezes, sabe quando numa relação, em algum momento, perdão, gente. Em algum momento alguém não trata a gente bem e a gente fica mal com aquilo porque a gente não queria ter sido tratado mal e aquilo faz mal pra gente, mas aí a gente finge que tá tudo bem. A gente joga pra debaixo do tapete porque a gente fica assim, porque o outro tava mal, porque o outro tem tal limitação, porque o outro tem aquele trauma. Vou entender ele, sabe assim? Vou entender o outro. Só que aquilo doeu, aquilo te fez mal e não é nem sobre o outro,
Mas é sobre assumir e olhar que algumas coisas te fazem mal, sim. E que tudo bem se o outro tem algum problema, algum trauma, alguma dor, sabe? Mas isso de você sentir mal, mas você querer, você tem uma maturidade emocional aqui, emocional e analítica, né? Você consegue colocar os pingos nos is, você consegue perceber, às vezes, além, você consegue olhar além, né? Você consegue ver que o outro tava ali num momento ruim, só que aquilo dói em você, né? Aquilo te incomoda, aquilo tem sim alguma coisa para falar sobre algo que também tem que ser olhado por você. Então, assim, admitir que às vezes o outro se comporta de um jeito que não tá certo, mesmo você tendo a capacidade, né, de entender o outro, mas, ao mesmo tempo, assumir que ele também tem a sua devida responsabilidade naquilo. Não precisava, né, ter te maltratado, por exemplo. São só exemplos. Você vai adaptando aí na tua realidade. Você também tem que ter a frieza, entre aspas, de delimitar até aonde isso pode ir e até aonde isso não pode ir. Porque quando você faz isso, isso é um jeito de você curar a sua questão, que às vezes aparece com esse incômodo que a gente está falando, mas que é só a pontinha do iceberg. Mas que se você deixar, se você não fizer nada, se você não trazer um olhar analítico também, limitador também, que de certa forma tá ali para te proteger, para trazer a tua verdade também, a tua verdade também importa, né? O que você sente também importa, tá? Se você não posicionar dessa maneira, né? Você vai estar jogando mais ainda coisas para debaixo do tapete. E se posicionar, né, ter essa maturidade analítica, emocional, de não abrir mão, sabe, do que você sente também, e se posicionar sem drama, né, colocar os limites, buscar opções para resolver, para falar, olha, assim não tá bom para mim. Eu sei que você tem suas questões, mas para mim não tá bom assim. O jogo aqui tá pedindo para você buscar uma nova atitude, buscar um novo comportamento, buscar uma nova vivência, buscar uma nova opção que seja nessa postura mais empoderada, mais madura, mas que não te mantenha no mesmo lugar, jogando tudo para debaixo do tapete por conta de entender o outro e deixar de lado o que você sente, tá? Isso vai trazer clareza para as duas partes, porque é um momento para trazer liberdade. Essa carta que tá trazendo essa palavra desfrute, tá, né, com o tarô me contando tudo isso que tá acontecendo, vem me falando muito, principalmente com o sol aqui, vem me falando muito sobre encontrar a consciência, aonde ela já está emergindo, aonde ela já está pedindo praticamente a tua ação para que se concretize essa consciência, traga mais luz, traga mais aprendizado, mais amadurecimento para todas as partes, tá? Para todas as partes. É isso. Muito interessante. Espero que faça sentido para você, tá? Achei interessantíssimo. Vou deixar aqui a segunda opção para a gente poder seguir. 1926, para você que escolhe a terceira opção, que chega aqui pela ponta de ametista. Aqui tá ficando cada vez mais escuro, ó. Terceira opção. Vamos entender qual é a questão que se apresenta. Qual é a questão que precisa ser olhada agora
Na vida das pessoas que escolhem a terceira opção, que escolheram a ametista, o que elas precisam entender? Qual é a questão? Perdão, gente. Oh, bendito perdão. Eu coloquei ali em cima, né? Mas na verdade ela vai aqui na carta. Eu vou colocar aqui nas mãos da carta. Vamos ver o que mais que o tarô vai aprofundar e o que realmente esse perdão tá querendo dizer para vocês. Olha que interessante. Muito interessante. Vamos tirar todas as cartas. Ó, me veio várias coisas. Vou trazer todas as questões. Você vai encaixando. O que não fizer sentido, você libera, certo? A primeira sensação que eu tive é sobre o auto perdão. E sempre começa assim, né, gente? Sempre começa dentro. Essa capacidade de perdoar o outro, por exemplo, começa dentro. Mas aqui eu também posso trazer para algumas pessoas a questão de um perdão na vida amorosa, de algum comportamento mesmo, de algum feito, de algum comportamento, de alguma situação que foi mal pensada. Às vezes aqui houve um equívoco de você pensar uma coisa, reagir a essa coisa e no fim, né, no desenrolar da situação, você percebeu que não era, né? Você realmente estava equivocado, equivocada. Só que as cartas vêm falar que aqui para você, além de você se perdoar, para depois conseguir ter uma conversa sincera e honesta, antes dessa conversa sincera e honesta, é interessante porque existem alguns pesos que você precisa tirar do seu ombro antes dessa conversa, sabe? A sua postura precisa mudar antes dessa conversa. E aqui, se for o auto perdão, se não houver essa conversa, você fala, Nath, mas eu não preciso conversar com ninguém. Então, você deixa essa parte de lado, tá? E considera o auto perdão. Eu sinto aqui que é um pedido de estabilizar algo em você, para você se reencontrar internamente, para você estar preparado, pronto, para depois, com uma nova postura, e fazer essa conversa ou ir viver a sua vida um pouco mais leve, um pouco mais livre. O que as cartas estão falando para você tirar dos seus ombros? É para você meditar o que vem te sobrecarregando, tá? O que vem te sobrecarregando nessa questão que você sente que precisa do auto perdão, ou que você sente que você seja, aqui pode ser em qualquer questão. Às vezes pode ser no trabalho, né? Se você ama muito o que você faz, ou pode ser na família, né? Com sua mãe, seu pai, irmãos, primos, tios, enfim. Teve uma situação que teve um equívoco. Aí o tarot tá falando, as cartas estão falando assim, olha, não existe culpa de lado nenhum. Existe, porque assim, se eu sinto que se chegou para você como um equívoco, é porque algumas situações chegaram equivocadas já chegaram com a energia distorcida, já chegou enviesado. Então, eu sinto aqui que não tem só a culpa de uma pessoa, ou a sua culpa, por exemplo, ou a culpa da outra pessoa. Eu sinto aqui que teve um equívoco, que teve várias distorções, que é comum. Por exemplo, vou te dar um exemplo do telefone sem fio.
Você já fez aquela brincadeira do telefone sem fio? Que uma pessoa começa falando uma frase aqui, né, para essa pessoa e vai passando a mensagem. Aí vai passando para várias pessoas a mensagem. Quando chega na última pessoa, a mensagem já transformou, já mudou, já é outra coisa. Então, o que chegou para você já chegou distorcido, ou o que vai chegar para você já chegou distorcido. E você não é responsável, irresponsável ou responsável. Você não é responsável. Responsável, tá? Não é irresponsável, gente. Você não é a responsabilidade. Pronto, arrumei. A responsabilidade não é só sua. Porque quando essa questão foi mudando ao longo do caminho até chegar para você, cada pessoa que foi ali mudando, cada situação que foi ali mudando, tem também a sua responsabilidade. Então, assim, tira do seu ombro o que realmente não foi seu, porque já chegou para você distorcido. Reconheça o equívoco de não aprofundar ainda mais na questão, não ouvir todas as partes, não se abrir para entender, né, de ter olhado só o seu próprio momento, né, só a sua própria, porque às vezes aqui também pode ter acontecido de ter se encontrado com o seu arsenal, com os seus traumas, com o seu arsenal de sabedorias, de traumas, de conhecimento, vamos colocar assim. E você reagiu, porque bateu ali, né, nas tuas questões também. Então, assim, é isso que eu sinto para esse jogo. Você muda a tua postura quando você analisa que nem tudo é responsabilidade sua, culpa sua, assume que a sua parte, que é mais sobre você, sabe? É mais sobre você. Muda essa postura e quando você volta para a questão ou vai em direção a essa conversa difícil para quem vai precisar conversar ou sei lá, tem uma postura muito mais aberta, mais empoderada, mais verdadeira, mais que vai ser mais contribuição daqui para frente. Sensacional! Espero que tenha feito sentido, espero que te ajude. E é isso. Gratidão. Vamos continuar. Então, 27h33, para quem chega aqui para ouvir a pontinha de cristal, estamos na quarta opção. Vou deixar aqui por enquanto, para poder tirar a questão, desculpa. Então, vamos lá para as pessoas que chegam aqui para entender qual é a questão que chega para elas, para todo mundo que escolheu a ponta de cristal, a quarta opção. Qual é a questão do momento dessas pessoas, o que elas precisam entender? Amor próprio, sensacional. Vou colocar o cristalzinho aqui. Vamos ver como o tarô vem aprofundando isso. A questão do amor próprio. Eita, nós. A gente vai ter uma conversa séria agora, tá? Pra você que escolheu o cristal. Tá pronto? Tá pronta pra essa conversa? Então, vamos lá. Você vai ter que se comprometer com algumas ações, microajuste essa semana, tá bom? Vamos lá. Última cartinha. Ó, seguinte, pessoas queridas, amadas, criaturas divinas. Vocês que chegam aqui, vocês talvez não tenham confiado muito nos sinais que vem chegando para vocês na vida de vocês, na sincronicidade. Vocês talvez aqui pode até ter uma energia de empurrar os dias, empurrar a vida com a barriga, sabe? Essa frase que as pessoas falam quando
não aqui, gente, não é nem nos sinais externos, não. Aqui é nas sincronicidades que acontecem e você pode estar mesmo um pouco desconectado de você mesmo, da tua intuição, do teu amor próprio e levando isso para um lado pessoal. Por um lado pessoal, porque aqui é um momento, esse amor próprio, né? E com essas cartas que estão aqui na mesa, vem muito me falando que é um momento de muita entrega, sabe? De muita entrega da tua verdade, da tua essência, de reconexão. Eu sinto aqui até como que uma encruzilhada, assim, vamos dizer assim, tá? Esses momentos de encruzilhada, aproveitando esse exemplo que eu dei, no seu caso, que chega aqui por essa questão, esse momento de encruzilhada, ele vai renovar, vai trazer para sua vida esse amor próprio que realmente deve estar precisando aflorar em você, tá? Trabalha isso. E o Pajem de Ouros vem confirmando que você vai precisar sim trabalhar e fazer ajustes nisso, tá? Isso vai trazer muita clareza, vai te trazer muitos entendimentos, muitos. Eu acredito aqui para vocês que chegam aqui nessa opção, se vocês não se comprometerem em fazer essas microajustes de hábitos, de exercícios, que eu já vou dar alguns exemplos, talvez vocês não vão ter clareza desse momento de amor próprio e isso pode passar desapercebido. E isso tem muito a tendência de passar desapercebido essa semana e você perder essa oportunidade de renovar esse amor próprio, de deixar aflorar esse amor próprio e pegar um caminho diferente. Porque lembra que eu falei que tá aparentando muito um caminho de encruzilhada? Encruzilhada aqui chega para você pro bem, para te ajudar a renovar, tá? Só que se você toma um caminho, né, uma escolha, no desespero, na baixa autoestima, nessa energia de não confiar em si mesma, de não ouvir a própria intuição, de não se amar, de não se cuidar, de não voltar para si com esse autocuidado, com esse amor próprio. Você pode, no desespero, fazer escolhas, ter atitudes que vão desviar o seu caminho de alcançar esse amor próprio essa semana, tá? Não se sinta sozinho. Aparentemente, parece que você vai estar sozinha, sozinho, mas é porque é um momento, realmente é um momento de você findar algumas coisas, tomar algumas decisões, findar algumas coisas aqui, parar de fazer as coisas durante o dia no automático, tá? E aqui eu já começo os exemplos para o que você precisa se comprometer. Aí você veja se faz sentido, pega só o que faz sentido, adapta, tá? Você pode mudar aí, segue tua intuição, um momento importante agora, então, se você seguir tua intuição, você já vai aflorando isso também, tá? Mas assim, para agora, vai por mim que às vezes tem tiragens aí, né, que eles fazem terrorismo, né? Cuidado, vai acontecer. Não é sobre terrorismo. O pare agora vai ser muita contribuição na sua vida, tá? Pare agora de se sentir sozinho e não querer se cuidar, não querer fazer por você, tá? Essa semana você vai ter que confiar muito em você e você vai ter que trabalhar muito esse amor próprio. Olha no espelho, ó, aqui já tá as dicas. Olha nos seus olhos, veja o todo que existe em você. Vai lá no espelho sem roupa, olha o seu corpo sem julgar. Faz esse exercício de não se julgar. Faz o exercício de se amar. Outro exercício, pega um creme hidratante, vai passando nas mãos,
vai falando eu te amo, eu me amo, passa no rosto, olhando no espelho, vai se amando, faça exercícios de amor próprio, procura na internet o que faz mais sentido para você, mas tenha momentos íntimos com você mesmo, tá? Porque essa é uma semana que, se você não trabalhar esse amor próprio, e tá muito uma coisa isolada mesmo esse jogo. Depois, quando você primeiro trabalhar com você, lá na frente, quando você for viver sua vida, você vai perceber esse amor próprio refletir nas vivências com o outro depois. Mas agora, você vai precisar se permitir ter esses momentos de intimidade com você mesmo. Pensa nisso. Espero que tenha feito sentido, tá? Vou seguir para esse vídeo não ficar muito longo. Falei tudo que eu tinha para falar. Tudo que eu falar agora daqui para frente será repetição. Qualquer coisa volta, assiste de novo. Vamos para a quinta opção? É a quinta opção? 1, 2, 3, 4. Então, ó, 36. 36 para você que chega aqui para olhar a quinta opção. Vamos entender qual é a questão que se apresenta. Qual é a questão que chega na vida das pessoas que escolhem essa opção, amazonita? O que elas precisam entender essa semana, esses próximos 7 dias. Essa é a carta do espelho, tá? Vou colocar o cristal aqui e vamos ver como o tarô vai aprofundar essa questão. Tarô, o que isso significa na vida das pessoas que chegam aqui e que querem entender essa questão essa semana. Então, tá bom, né? A gente aceita e não discute. O que mais? Ó, calma, vamos ver todas as cartas. Ó, vem várias coisas, tá? Eu vou falando, você vai adaptando. O que não for pra você é pra alguém, então você encaixa aí na tua realidade, tá? A primeira coisa que vem, quando eu olho essa carta, né, e tô tirando as outras cartas, é as sombras que às vezes refletem nos outros, nas situações, tá? Tudo que faz com que a gente se comporte de uma forma agressiva, aonde a gente resiste, o resiste aqui é quando tem uma resistência a algum assunto mesmo, né? Então aqui eu vou dar alguns exemplos. Pode ser preconceito, pode ser julgamento, tá? É uma sombra. Mas também me vem muito uma questão de uma não aceitação de lugar. Lugar aqui pode ser lugar físico, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você se comprometeu a fazer algumas coisas, por exemplo, e já não tá mais ressoando com você, ou pode ser lugar relacionamentos, tá? Que também não estão mais ressoando com você. Eu sinto aqui você já não se sentindo bem mais nesses lugares. Lembrando que os lugares podem ser físicos ou relacionamentos, aí você vai encaixar. Você não consegue mais se expressar, você não consegue mais se sentir pleno, você não tem um incômodo de si mesmo nesse lugar, sabe? Não tem mais um encaixe. É mais ou menos isso, tá? Você não se sente mais encaixada ou encaixado, não encaixa mais o teu jeito, a tua pessoa nesses lugares, sejam os lugares físicos ou relacionamentos, tá? Tá pedindo aqui para você olhar isso como algo que tá sendo que tá chegando para você, esse incômodo tá chegando para você, que é um reflexo dessa sombra, mas ao mesmo tempo
pede para que você acolha isso e considere refletir sobre esses lugares, sejam pessoas, relacionamentos ou lugares físicos, que você não se sente mais se encaixando. Sabe quando falta? É para você refletir, é para você analisar isso, pensar sobre isso. E é interessante porque aqui não tá falando para você mudar desses lugares, acabar esses relacionamentos, findar. Não é uma tiragem onde tá falando, realmente, não é mais o seu lugar neste lugar. Isso, se você decidir, né, depois da reflexão que você fizer, beleza. Porém, não é sobre isso. É só se você tiver certeza absoluta depois que você analisou todos os fatos, tá? Porque o que tá pedindo aqui, na verdade, é uma movimentação sua em relação a isso para que você consiga fazer pequenas modificações no dia a dia, em você e nesse ambiente ou nessas pessoas, apresentando ferramentas, apresentando resultados. Sabe, tem gente que fala que a vida é resolver problemas. Se você resolve um problema, pode ter certeza que vem outro. A vida é sobre resolver problemas. E tem gente que fala que a pessoa que tem sucesso e prosperidade e abundância em todas as áreas da vida, não só financeira, é aquela pessoa que sabe resolver problema. E é basicamente isso que tá vindo para você. Tá? Entender como resolver problema. E quando você se posiciona, se abre, se faz esse movimento em se permitir disponibilizar energia, movimento, o que você precisar fazer para resolver esse problema, vá com energia, inclusive, tá? Vai precisar da tua energia, da tua disposição, tá? Não é mais ou menos, tem que ter disposição, tá? Aqui. Quando você se permitir resolver estes problemas, é aonde, nesse momento, né? Então tá. Então, essa semana é semana para resolver problema. Seja profundo como o espelho das sombras, né? Que a gente falou das sombras, estavam falando, ou seja, superficiais, porque pode ser no dia a dia, no trabalho, enfim. Seja lá onde for, profundo ou superficial, tem a ver, tá ligado com essa vivência do cotidiano, né? De você apresentar ferramentas, buscar entendimento, cursos, buscar soluções, como se você fosse se preparar mesmo, tá? Vai se preparar para resolver esses problemas com soluções, com ferramentas, para você não perder tempo aqui, sabe? Você tá meio que, eu sinto que você tá meio que adiando mudanças boas, prósperas, tá? É isso. Espero que tenha feito sentido. Bora lá para a próxima. Então, sexta opção, 43,57. 43,57 para você que chega aqui para ouvir a opção da cianita azul, que é a sexta opção. Qual é a questão na tua vida hoje? Qual é a questão que as pessoas que chegam aqui por essa opção precisam entender, saber? Que chega agora, que chega nos próximos 7 dias. Qual é a questão? Rendição. Achei profundo. Vamos ver como que o tarô
aprofunda essa questão. Rendição. Tarô, aprofunda essa questão de como as pessoas que chegam aqui pela cianita azul vão experienciar essa questão nos próximos 7 dias. Olha que interessante, gente. Muito interessante. Olha, eu tenho uma coisa para te falar já logo de cara. Você não está adiando a sua prosperidade, você não está adiando a sua abundância, você não está adiando aquelas mudanças que você tanto precisa e quer, você não está adiando as conquistas, não está, tá? Essa não é uma semana onde essa carta rendição, com a história que o tarô vem aprofundando, vem trazendo a mensagem que o tarô vem aprofundando, vem muito me falando sobre a necessidade, talvez, essa semana, de você se colocar em lugares onde você pode se pegar tendo que ter muita maturidade, tendo que ter muita aceitação ali no momento. Sabe aqueles momentos onde a gente sente, aqueles momentos e aquelas situações, onde a gente sente que a gente não tem muito controle aqui no sentido onde a gente se sente impotente, tá? É como se você sente assim, ó, vou dar um exemplo e você encaixa, tá? Você vê alguma coisa acontecendo, uma situação acontecendo, você sente que se fosse com você, ou se você pudesse fazer alguma coisa, nossa, você teria todas as ferramentas, você teria todas as soluções ali, vamos dizer assim. Porém, você vai se pegar nesse lugar mais impotente. E essa carta de rendição, ela vem falando sobre isso. Não é sobre ser impotente, é sobre se render a algumas coisas que você não pode botar a sua mão. Porque se você coloca a sua mão, você faz pelo outro, por exemplo, você tira a oportunidade do outro, do aprendizado que é dele. Você não pode fazer tudo por todo mundo, tudo pelo outro, só porque você tem sim condições, por exemplo. Então, olha essa semana para algumas situações com muita maturidade e muita não é frieza emocional, mas é uma maturidade mesmo que te traz a capacidade de racionalizar nessa questão. É uma racionalização aonde você precisa entender. Às vezes, gente, tem uma questão aqui que vem muito, principalmente com essa carta aqui do diabo. Aqui. Olha só. Vocês já viram a constelação? Fala que às vezes a gente toma o lugar do outro, né? Então, por exemplo, às vezes você tá sendo mãe da sua mãe. Gente, tô dando exemplos, você vai encaixar na sua realidade. Quando você é a mãe da sua mãe, você sai do lugar de filha, se coloca num lugar aonde não é seu, e aí você acaba criando um karma ali, né? Você acaba criando um karma, vamos dizer assim, que não era seu. Aí tem um outro exemplo também. Sabe quando você quer muito ajudar uma pessoa que não te pediu ajuda, que não quer ajuda? Aí você acaba criando um karma, porque você quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada e que não te pediu ajuda. É mais ou menos essa energia aqui, tá? E não é que você vai se sentir impotente, é que você precisa se render, mesmo você sabendo todos os caminhos, para que a outra pessoa possa ter o aprendizado dela, tá? E isso não é sobre ser racional e frio,
é sobre ter essa capacidade de analisar tudo isso e entender que realmente essa é uma semana onde eu preciso me colocar no meu lugar, fazer as minhas coisas e deixar as situações se desenrolarem por si só, o outro ter o aprendizado dele por si só. Eu não preciso e não posso resolver a fome do mundo. Tá? Exemplo, para você entender. Espero que quando você for viver tua semana, essa mensagem, né, chegue na tua lembrança, na tua mente, no teu coração e faça aí alguma diferença. Seja aí alguma contribuição para você. Vamos para o último 50 e 26. Para quem chega aqui na 7ª opção, no quartzo rosa, que parece um quartzo de cristal, mas é um quartzo rosa. Vamos entender qual é a questão. Qual é a questão que as pessoas que chegam aqui por essa opção precisam entender, aprofundar, saber? Bom, uma carta que já é um pouco forte por si só, né? Culpa. Mas vamos entender melhor com o tarô o que isso realmente significa, como isso se aprofunda na vida das pessoas que chegam aqui por essa opção, tarô. Elaiá, hein? Pessoinhas lindas e maravilhosas, Elaiá. Respira aí comigo, abre essa mente, tá? Porque dependendo da reflexão que você fizer aqui, mesmo que tiver dor, né? Se sentir mal aí, pode ao mesmo tempo ser uma libertação, tá? O As de Copas até vem confirmando que é uma cura que tá disponível sim para você, tá? Que não é para você olhar para culpa, se a culpa te habitar essa semana, se ela vier no teu coração, na tua vida, na tua mente, se você se sentir culpado, né? Ou se você se diminuir por culpa, essa semana, dependendo de como você olha para isso, é a oportunidade de liberar isso, tá? Liberar e curar. O As de Copas pode sim tá falando nessa cura, nessa liberação, tá? Pode sim ter mágoas aí, de coisas que você tá remoendo e qualquer coisinha disso que você tá remoendo, dessa mágoa que ficou acumulada aí no teu peito, qualquer coisinha que vai acontecendo, pega num lugar, né? Pega numa ferida que traz essa culpa, né, à tona e que te paralisa, tá? Essa culpa tá te paralisando. Você passa o dia sem render, você talvez até numa tristeza, né? Talvez até emoções, vamos colocar assim, emoções fortes. Aí você pode estar até julgando se realmente da onde veio essa culpa, né? Pode ser numa relação, pode ser no trabalho, na profissão, pode ser qualquer tipo de relação que você tenha, seja no trabalho, na família, no relacionamento. Quando essa culpa vem, você chega até a questionar, né? O quanto você realmente deve permanecer nessas relações, né? Que talvez não façam muito sentido nesses momentos aí onde você se pega, né? Então, essa semana, se você se encontrar, né? Sentindo que pegou lá numa ferida, olha para isso, tá? Só de você aceitar, olhar que você realmente tá se sentindo culpada por algo que você fez, que você deveria ter feito aqui, pode até ser uma culpa por não conseguir desenrolar,
qualquer coisa aqui na vida, né? Não conseguir desenrolar na profissão, não conseguir desenrolar aqui, o que eu quero dizer é, tem algo te paralisando mesmo, né? Você não consegue ser você não consegue verbalizar de uma forma produtiva, produzir de uma forma produtiva, né? As emoções aí à tona, talvez. Enfim, é um momento sim para você olhar para tudo o que pega na ferida. Quais são as suas feridas? Vai doer, Nath? Vai ser desconfortável? Vai. Mas olha a carta do perdão aqui surgindo. Depois, se você for, sabe, um pouco menos emocional, no sentido. Aqui, ó, com essas 3 cartas, eu sinto uma coisa assim, ó. Uma aceitação meio radical, vamos dizer assim, sabe? Sabe uma raiva saudável? Aqui a gente vai falar de raiva saudável, aquela raiva que ela serve para nos curar. E é sobre isso para você. Essa raiva saudável, ela é assim, ó, chega. Não aceito mais sentir isso, eu preciso resolver essa questão, eu não aceito mais me sentir paralisado, paralisada nessa questão, nesse relacionamento. Deixa eu olhar para isso, vai doer, eu aceito essa dor, eu sou forte, eu vou ver o que eu tenho que fazer então. Sabe assim? É sobre isso essa semana para você. Porque vai aliviar, ó, o número 6, ele traz uma harmonia, né? As coisas vão fluir quando você liberar isso. As coisas vão se acalmar, vai fazer mais sentido. A culpa, você pode até de tirar alguns nós desse trauma, dessa culpa, ela pode até dissolver, não toda ela, porque são camadas, mas um pouco dessa culpa, ela pode até se dissolver e se perder e não fazer mais parte de você, tá? Porque tem sim aqui, ó, uma coisa harmonizando, fluindo, tá? Então, pensa sobre isso, reflita, pode ser bastante cura para você. Espero que tenha feito sentido, espero que seja contribuição. Gratidão.